Olá, gestores e professores. Sejam bem-vindos à devolutiva da terceira avaliação diagnóstica em rede de 2025. Hoje, apresentaremos o resultado referente ao componente de língua portuguesa do quinto ano. Eu sou Eliane Ribas, professora da rede e atualmente integro a equipe da Gerência de Elaboração e Aplicação da Coordenadoria de Avaliação. Nesse primeiro momento, vamos compreender um pouco sobre a habilidade de reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas da expressividade em um texto, identificando efeitos de sentido de seus usos. Essa habilidade apresentou 63% de acertos na ADR do terceiro bimestre, sendo avaliada em 2 questões. É uma habilidade considerada essencial, prevista em todos os bimestres do quinto ano de escolaridade, de acordo com o currículo carioca. Além disso, é uma habilidade presente na Matriz SAEB 2001, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, e na Matriz SAEB, em conformidade com a BNCC, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. A habilidade prévia é apresentada no 4º ano de escolaridade, com a ação de reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas da expressividade em um texto. Assim, para consolidar o aprendizado da habilidade em questão, é importante destacar que ela é fundamental para o desenvolvimento da capacidade leitora dos estudantes, levando à interpretação dos efeitos de sentido que os sinais de pontuação e notações exercem no texto como um todo. Para isso, o estudante precisa reconhecer os sinais de pontuação e, em seguida, interpretar como esses recursos constroem significados e expressividade em um texto. Para o desenvolvimento dessa habilidade, sugerimos que o estudante participe de rodas de leitura, realize leitura individual e seja desafiado a reconhecer os sinais de pontuação e quais os efeitos de sentido que são capazes de provocar na compreensão de um texto. Para exemplificar, eu trouxe a questão 7, avaliada na terceira ADR de 2025, que traz uma tirinha como texto base. O comando da questão solicita que o estudante reconheça a intencionalidade no uso do ponto de exclamação em uma frase do último quadrinho. Observando a tirinha, há elementos que nos fazem inferir a presença do cachorrinho Toby na escola e, sem querer, responde corretamente a pergunta feita pela professora. Com isso, no terceiro quadrinho, a professora responde: "Muito bom!" A intenção de uso do sinal de pontuação foi demonstrar a alegria da professora diante da resposta correta que o Toby deu. Assim, temos a letra C como gabarito dessa questão. Espera-se que o estudante do quinto ano reconheça que o sinal de exclamação é usado para marcar emoções, intensificando o sentido da frase pela entonação e expressividade. A consolidação desse aprendizado acontece por meio da prática de leitura de textos narrativos, tirinhas, quadrinhos, propagandas. A outra questão em que a habilidade foi avaliada se encontra na posição 18 da ADR3, onde foi usado uma curiosidade como texto base com 11 linhas. Vamos analisar a questão. Nesse texto, no trecho, "E você, recicla?", o ponto de interrogação foi usado para a. Apresentar uma explicação do autor. B. Indicar uma opinião do autor. C. Marcar um diálogo com o leitor. Ou D. Mostrar um exemplo para o leitor. O nosso gabarito está na letra C. Marcar um diálogo com o leitor. Observe que a frase destacada apresenta de forma muito direta esse diálogo com quem está lendo. E você, recicla? É uma pergunta ao leitor do texto sobre a temática apresentada nas linhas anteriores. Vimos que as questões aplicadas na ADR3 são compostas por textos curtos e dentro de uma temática contextualizada, sendo necessário que o estudante reforce a prática de leitura em textos como entrevistas, diálogos, assim como textos jornalísticos e de curiosidades.
É importante lembrar que os dados aqui apresentados indicam os resultados da rede, mas vocês poderão encontrar informações relacionadas à sua CRE, escola e estudante na plataforma Rio Educa em Ação. Vale ressaltar ainda que esses dados são importantes para orientar ações em prol do desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, vocês receberão sugestões importantes da Coordenadoria de Ensino Fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade. Obrigada e até a próxima! Olá, professores! Eu sou Fabiana Florencio, professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atualmente integro a equipe da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Nesse nosso encontro, vamos apresentar estratégias para o desenvolvimento de uma habilidade da atividade diagnóstica em rede do 5º ano. Reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas da expressividade em um texto, identificando efeitos de sentido de seus usos. Em reconhecer sinais de pontuação e outras notações como marcas da expressividade em um texto, identificando efeitos de sentido de seus usos, o verbo reconhecer sugere o movimento de perceber algo que está presente, mesmo que de forma direta ou indireta, e usar essa informação para compreender ou resolver situações. Sinais de pontuação são símbolos usados na escrita para organizar o texto, indicar pausas e entonação, transmitindo sentidos. Outras notações são recursos gráficos que ajudam a organizar a informação, destacar ideias ou transmitir sentidos. Itálico, negrito, uso de maiúsculas. Marcas de expressividade são elementos usados pelo autor para transmitir emoção, opinião ou reforçar uma ideia, tornando a leitura envolvente. É importante, professor, oportunizar aos alunos o contato com diferentes gêneros textuais. Os sinais de pontuação, assim como outros recursos gráficos que ajudam a destacar as ideias, só fazem sentido em um texto. A escola precisa ter um compromisso com os contextos comunicativos. Eu trouxe para vocês um texto informativo. Vocês podem apresentar os exemplos que vamos ver nessa devolutiva para os seus alunos, mas leve-os a analisarem as marcas da expressividade em todos os textos lidos em sala de aula. Caso, professor, você apresente esse texto informativo para os seus alunos, pergunte antes se eles conhecem um texto informativo, se sabem em qual contexto escrevemos e lemos os textos informativos. Esperamos que os alunos saibam que a finalidade dos textos informativos é transmitir conhecimento de forma clara e objetiva sobre um tema específico. Que cauda comprida! O Diplodocus era o dinossauro com a cauda mais longa. Ele tinha mais ou menos 14 metros. Seu pescoço também era enorme e alguns cientistas acreditam que o comprimento total de um adulto podia chegar a 40 metros. O mesmo que 4 ônibus. Provavelmente, ele não conseguia levantar o pescoço e se alimentava de pequenos arbustos que cresciam perto do chão. Qual ideia os recursos linguísticos usados no título do texto reforçam? Após ler o texto com os alunos, pergunte se eles perceberam alguma coisa diferente no título do texto. Pergunte também qual ideia os recursos linguísticos usados no título do texto reforçam. Esperamos que os alunos cheguem à conclusão que a repetição da vogal I na segunda sílaba da palavra comprida, associada aos 4 pontos de exclamação, produzem o sentido de reforçar a admiração quanto ao tamanho da cauda do dinossauro. Vamos analisar o efeito de sentido marcado pelas marcas de expressividade em outro gênero textual. Ortopedistas alertam: cuidado, mochilas escolares. Qual é o efeito de sentido produzido pelo uso de maiúsculas na frase ortopedistas alertam: cuidado? Professor, incentive os alunos a observarem as diferenças entre os gêneros textuais.
Mostre a eles que a palavra cuidado, escrita em letras maiúsculas, tem a função de chamar a atenção. Explique que o cartaz alerta para o peso das mochilas e convida os estudantes a controlarem esse peso para proteger a coluna e evitar problemas de saúde. Professor, agora trouxe 3 exemplos de itens, ou seja, no mesmo modelo que aparecem nas atividades diagnósticas em rede. Só tem um balanço bom neste parque e um garoto que não desocupa. Quem ele pensa que é? Vamos à leitura do segundo quadrinho. Quem ele pensa que é? Repare que essa pergunta não espera uma resposta específica. É uma forma de expressar a irritação da personagem. Logo, o gabarito é letra C. Vamos para mais um item. Isso é cidadania? Dirigir e falar ao celular, carro parado na faixa, jogar lixo na rua. Que mico! O ponto de interrogação em isso é cidadania foi usado com a intenção de: letra A, divulgar aparelhos celulares, B, criticar comportamentos inadequados no trânsito, C, valorizar os comportamentos dos pedestres, D, proibir a poluição de vias públicas. Repare que a pergunta "isso é cidadania?", associada às imagens, tem o propósito de promover reflexão acerca de alguns comportamentos no trânsito. A alternativa B, portanto, é o gabarito do item. Vamos para mais um desafio. Temos que acabar com esse consumismo e enfatizar o lado espiritual do Natal. E dançar os meus tênis. O uso das reticências em reforça que o personagem A acredita que é mesmo importante enfatizar o lado espiritual do Natal. B ficou radiante com a ideia de acabar com o consumismo. C percebe que ficará sem o seu presente de Natal. D decidiu substituir os tênis por outro presente. A partir da leitura da última cena, conseguimos deduzir que, ao expressar "e", o menino percebe que ficará sem o seu presente de Natal. A alternativa C é a que responde ao item. É isso, professor! Para desenvolver a habilidade de reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas da expressividade em um texto, identificando efeitos de sentido de seus usos, é fundamental estimular a leitura de gêneros textuais variados, observando conscientemente os sentidos produzidos pelos sinais de pontuação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, entre outros, e outras notações, o uso de caixa alta, negrito, o tamanho das letras, entre outros. Professor, esperamos ter contribuído com o seu planejamento, de modo a garantirmos a apropriação dessa habilidade pelos estudantes. Um bom trabalho e até logo!